Então vamos lá? Bom, eu sei que tá cheio desse tipo de vídeo na internet, mas aqui eu vou mostrar para vocês histórias reais e da minha vivência pessoal, mostrando algumas imagens que ajudam a você a entender a dinâmica do que eu quero apresentar aqui. Então pode ficar tranquilo que não vai ser um desses vídeos genéricos de gurus te prometendo sei lá quantos milhões em X anos. A jornada para chegar em R$1 milhão, ela é muito individual e muito particular. Cada pessoa chegou de um jeito. Poucas pessoas conseguem repetir uma fórmula pronta. Eu não vou te dar aqui a fórmula, eu vou te dar diversos caminhos ali pelos quais você pode seguir e onde você pode sim alcançar esse R$1 milhão no seu tempo, não no meu, né? Cada pessoa é de um jeito, tem gente que vai chegar aos 15 anos, tem gente que vai chegar aos 20 anos, eu já vi, tem gente que vai chegar mais jovem, aos 25 como eu cheguei, tem gente que vai chegar aos 30 e tem gente que só vai conseguir como dono do KFC, né? O fundador ali do Kentucky Fried Chicken, né? Que só chegou para lá dos 50 anos. Então essa jornada vai ser muito diferente para cada um, não importa em que idade você tá, é possível, ainda dá tempo, vamos lá. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz aqui, já conhece o canal, você já deixa aquele like logo no começo do vídeo, antes de começar, né? Porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você você não me conhece ainda, não deixa o seu like, segura a mão. Na hora que você vê alguma informação no vídeo que te agregou de verdade, só se isso acontecer nesse vídeo, aí sim você deixa o seu like. Eu não quero like a troco de nada, tá bom? Então a primeira dica que eu vou te dar aqui, eu tenho certeza que ela vai na contramão do que muita gente já te disse, é se faça de surdo. Quando a gente começa a trilhar um caminho, que a gente tem um projeto, a primeira coisa que acontece é uma busca por aprovação. Então você vai pegar aquelas pessoas que são do seu convívio e vai tentar chegar para elas com uma ideia pronta. Você passou meses estudando, eu já vi isso várias vezes. Então o cara passa a madrugada inteira, você está aqui vendo esse vídeo agora, ralando, enquanto isso você está pensando em alguma coisa, e aí você planeja, você chega numa ideia, então você fala assim, eu vou bolar uma padaria. Eu peguei aqui, tive uma ideia, vai ser uma padaria diferente, a gente vai ter uma portinha virada pra rua, a pessoa vai passar, vai ser um drive-thru de padaria, o cara pode entrar de carro, a pé, e de todo jeito ele pega o pãozinho sem ter que entrar. Eu tenho um conceito, vai dar certo, fiz os cálculos, estudei, montei meu business plan ali do jeito que deu, né? Não entendo nada disso, mas fiz os números, eles não mentem, tá aqui, vai dar certo. E aí você, na hora que você termina a ideia, o que você quer, né? Você quer o alento, você quer o conforto de alguém. Então você chega no seu melhor amigo, que é um cara que convive com você desde que você tem 15 anos, e fala, Renatão, ó, tive uma sacada aqui, cara, dá uma olhada aqui, o que você acha? Daí o Renatão, ele querendo te ajudar, o Renatão não te odeia nem nada, ele só quer te ajudar. Ele vai virar pra você e dar um monte de opinião amadora sobre aquilo, né? Ele vai falar assim, ô, cara, sei de padaria, tá miado, meu pai tinha uma padaria, eu tenho um tio que tinha uma padaria, deu errado. Aí ou ele te joga aquele balde de água fria e aí você já fica assim, putz, vou ter que reestruturar esse plano, não vai dar certo, Renatão tá certo. Você fica com aquele medo na sua cabeça, ou você pega e aceita um monte de ideias do Renatão que na verdade nunca abriu uma padaria, nunca teve um negócio, nunca teve nada e você decide aplicar aquele negócio que você vai começar. Você pegou a opinião de um amador, né, que já era você ali e substituiu a opinião de outro amador. Só que o pior, além de substituir a sua opinião para a opinião de outro amador, você substituiu a sua opinião pela de um amador que não estudou nada sobre o assunto. Você passou meses pesquisando, você queria ali entender aquele processo e ele nada, ele só te deu um pitaco. Aí você transforma pitaco em sugestão, aplica o seu modelo de negócio ou desiste do seu negócio por conta da ideia. E aí qual que é o segredo, né? Para de buscar aprovação. Todo mundo que deu certo com qualquer coisa na vida, essa pessoa passou por um momento onde ninguém acreditava nela. Se você está nesse momento que ninguém acredita em você, saiba que esse é o pontapé inicial. E sim, pode ser que você seja um louco, pode ser que você seja uma pessoa que realmente está tendo uma ideia horrível, mas pode ser que você seja um visionário. A gente só vai saber quando aquele negócio der certo. Ah, Raul, então eu não posso ouvir as pessoas? O que você está falando é o contrário, né? Aprendi a vida inteira que eu tenho que sentar e ouvir as pessoas. A gente não deve ouvir todo tipo de pessoa. É aqui que você precisa passar naquela peneira. Como é que você aceita um conselho construtivo de uma pessoa que nunca construiu nada? A maior parte das pessoas comuns, elas não têm a menor ideia do que estão fazendo da própria vida. E normalmente o seu círculo de amizade, se você ainda não está nesse nível de ser um empresário, ter bem relacionado ali, você tem um círculo de amizades de pessoas iguais a você, que também não sabem muita coisa. Então a chance dessa pessoa te dar uma informação realmente boa e precisa é horrível. Se você quer escutar conselho, você vai escutar conselho daquele que executou aquilo que você
você está tentando. Então, por exemplo, você conhece um cara que é realmente dono de padaria? Ele falou que o tio dele é dono de padaria? Pede para sentar com o tio dele, cara. Se a pessoa tiver uma padaria longe da sua, ela não vai se importar de conversar com você. Se o cara não for mesquinho, ele vai trocar uma ideia, você pode sim pegar um horizonte, mas com aquelas pessoas que realmente fazem sentido. Então, para nessa busca por aprovação, para de tentar fazer as pessoas aplaudirem a sua ideia genial, porque você não precisa disso. No dia que você acertar, você vai ver que todo mundo que falou que você era doido, todo mundo que te criticou e tal, essas pessoas vão começar a bater palma. Então, assim, é muito importante você começar a aprender, e eu falo isso diversas vezes para vocês aqui, é separar ruído de música. Então, tem vezes que é só barulho, 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 e tem vezes que é música. Então, você precisa aprender a fazer essa triagem. Só vale a pena ouvir pessoas qualificadas. Fica com a frase: nunca peça conselhos construtivos de quem nunca construiu absolutamente nada. A segunda dica que eu vou te dar é sobre começar. Eu sei que quando a gente está estruturando um modelo de negócio, o que a gente quer é criar aquela tempestade perfeita. O que é isso, né? Você para ali e faz o seu plano. Você fala, tal dia eu vou pedir demissão do meu emprego, no momento que eu pedir demissão do meu emprego, eu vou começar ali a pegar o dinheiro que eu tenho do FGTS, do sei lá do que, eu vou aplicar nesse negócio, esse negócio vai começar a funcionar e aqui eu vou começar a rodar e no mês tal vai ser assim, no mês tal vai bater tanto de faturamento e tal. A vida não é assim, né? Todo mundo quer ali esperar o mapa do tesouro e o barco perfeito com a tripulação foda para começar a navegar em busca desse tesouro. Só que não é assim que funciona na vida. Você vai ter que aceitar que os começos, eles são todos tortos. E o mais importante na hora de começar é você não ter um plano que sua vida depende dele. Raul, como assim eu não vou ter um plano que minha vida depende dele? Me falam que eu tenho que pôr um tubarão no meu aquário, né? Já vi uns coach falando isso. O cara fala que você tem que colocar ali você mesmo num risco absurdo, e aí quando você coloca nesse risco, você vai nadar e vai funcionar, e aí você vai conseguir fugir por conta do tubarão no aquário, você vai ser a sardinha ali, que algumas vão ser comidas, mas que você vai dar certo. Cara, isso é uma loucura. Se você tem que abrir um negócio, se você tem que começar um projeto novo, e você está dependendo daquilo para pagar suas contas, o mais provável é que aquele projeto vai falhar. Lembra sempre, mais de 50% das empresas fundadas no Brasil fecham antes do primeiro ano por falta de lucro. Essas empresas não têm lucro, o cara achou que ia lucrar e dá errado. Então eu vou contar aqui pra você a história da minha primeira empresa que deu certo. É porque quando a gente fala a primeira empresa, né, a gente quer falar aquela primeira que a gente criou. Só que eu nem lembro qual foi a primeira que eu criei. Eu tento empreender desde que eu tenho 14 anos de idade ali. Essa é a primeira empresa que eu criei e que funcionou e que está ativa ainda hoje, né? Porque já teve algumas que funcionou por um período de tempo, depois eu parei, fiz outra coisa. Então eu vou contar a história de uma que ainda funciona. Na época que eu fundei essa primeira empresa, ela é uma empresa de conteúdo para sites ali. Então você escreve aqueles artigos, quando você busca alguma coisa no Google, a gente tenta ali ganhar esse primeiro lugar na busca e trazer você para você visualizar uma página. Ali dentro tem alguns anúncios dessa página, a gente ganha dinheiro quando você visualiza esses anúncios. Eu já tinha experiência com criação de sites, eu trabalhei com criação de sites antes, eu trabalhava num jornal, então eu sabia escrever e sabia também desenvolver sites. Eu pensei, juntando esses dois conhecimentos aqui, eu posso começar o site. Em vez de montar uma empresa, contratar pessoas e tal, eu sentava em frente ao meu computador, fiz o site ali e depois disso eu comecei a escrever os artigos eu mesmo, né? Eu começava a bolar os artigos, colocava as imagenzinhas ali, eu já tinha um bom conhecimento em áreas gerais, então eu sabia escolher uma boa matéria para escrever, eu sabia uma matéria que daria busca no Google, pensar como o usuário busca, eu fui fazendo aquilo ali. Em 2014, então, eu subi esse primeiro site pro ar. Na verdade, se eu fosse ser bem honesto, mas eu não queria desanimar vocês, eu subi esse site talvez em 2012, mas em 2014 eu começo a levar a sério, porque antes eu estava escrevendo um outro artiguinho e aqui eu começo a escrever consistentemente todos os dias. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava na minha casa de noite, escrevia alguns artigos ali, e a minha noiva na época, no começo de 2014 ainda minha noiva, no final de 2014 já minha esposa, sim, eu me casei muito cedinho, quando eu tinha 20, 21 anos ali, eu me casei. Então, esse primeiro ano do site, ele deu 389 mil visitas, né? E você pode olhar esse número e falar, caramba, então o Raul já começou a ganhar dinheiro com isso. Não, nessas 389 mil visitas ali, eu fiz mais de 100 artigos, então eu ganhei nesse ano aí R$700 mais ou menos, porque é muito pouca visita e também porque a monetização ali não estava bem feita, porque não tinha motivo para colocar os banners no lugar certo, porque não tinha muita visita, né? Então você deixa o site com menos banners quando ele tem menos visita para ele subir mais rápido, mais pessoas começarem a gostar dele e depois você coloca os banners ali, porque se você encher de banner logo no começo, primeiro que vai ganhar pouquinhos centavos e você também não vai conseguir ali escalar o site. Fica a dica aí para quem
quer começar a empreender nesse ramo, que ainda hoje existe, ainda hoje é muito útil. Então, se eu tivesse escrito para outras pessoas nesse mesmo ano, só considerando o que eu escrevi, sem considerar o que a minha noiva, esposa, na época ali, escreveu, eu teria ali feito uns 10 mil e ela teria feito mais uns 10 mil reais, né? Porque eu escrevi uns 100 artigos e ela também uns 100 artigos. Então, não deu dinheiro nenhum. Horrível. E aí, o que ela queria fazer? Ela queria parar porque queria, tá? Então, eu já tinha o site há algum tempo, ela pegou o site junto comigo, mas ela não gostou de trabalhar sem ganhar dinheiro. Tinha a mentalidade ainda, né? Hoje em dia ela não tem mais, mas tinha uma mentalidade muito de CLT ainda, queria trabalhar e ter um salário garantido ali. Só que lembra que eu tinha o meu emprego, né? Então, eu não precisava viver disso aqui. Eu fazia isso aqui quando eu estava tranquilo. Imagina, se eu dependesse disso aqui, eu tinha quebrado e não estava aqui agora. Só que eu tinha o meu trabalho, continuava no meu trabalho, ela continuava no trabalho dela, daqui a pouco ela vai se dedicar exclusivamente a isso, quando começar a dar mais dinheiro, mas ainda não, nesse ponto da história não, e ela começa ali a trabalhar, eu também, e a gente vem para 2015, nada como um dia após o outro, uma noite bem dormida no meio, nesse caso aqui mais de 365 noites. Nesse ano então, de 2015, olha como muda, aí vocês estão vendo o gráfico de visita daquele sitezinho que tinha lá as 389 mil visitas, ele pula para 4 milhões, né, e 800 mil, quase 5 milhões de acessos, a gente já tinha feito mais de 300 artigos aí, e nesse ano inteiro aí, esse primeiro site então, ele fatura mais ou menos 10 mil reais. Aqui para mim, para você pode parecer pouco nesse período, mas aqui para mim, vindo de um trabalho que não era o meu trabalho principal, já ganhava uma grana por mês no jornal, já tinha bastante dinheiro, inclusive na minha lua de mel eu viajei para a República Dominicana com meu dinheiro próprio, já investi em ações, estava tranquilo. Então isso aqui era um hobby ali, vai? E é sempre bom começar uma empresa como hobby, hein? E aí você tá aqui tranquilo, então 10 mil reais ali no ano, foi na hora que a gente fez o balanço. É claro que boa parte desse dinheiro a gente utilizou no próprio site mesmo para criar mais artigos, começamos a colocar mais pessoas para escrever ali. E aí, inclusive a irmã da minha esposa na época, que é a Marcela, obrigado Marcela, se não era você a gente não estava aqui. Então os dois fizeram somados ali e aí a gente criou mais um segundo site que fez mais 1.961.000 visitas ali. Então os dois sites somados aí começaram a fazer 15 mil reais por ano ali ou 1.250 reais por mês. A coisa já começou a ficar legal, porque eu não precisava desse dinheiro, virei diretor de outra empresa e a Tamires agora poderia viver em função do site. Ela ia ganhar muito menos, porque ela era uma pessoa que ganhava muito mais no jornal também, ela também trabalhava em jornal, ela já era editora, então ela ganhava um salário até legal. Ela tinha sido contratada também pela maior emissora de TV do estado ali, ela estava com um emprego muito bom, mas nessa época que eu comecei a insistir com ela que a gente devia cuidar desse outro site, a gente criou um site feminino, ele tinha apresentado números bem otimistas, né? Tinha feito 2 milhões no mesmo ano. Olha como a experiência faz as coisas, né? Da primeira vez que eu criei um, lá de julho, né, que foi quando o site começa ali a bombar em alguma coisa, ele demora até dezembro para fazer 389 mil visitas e da segunda vez aqui, ó, 1.961.000 visitas da primeira vez. Experiência faz tudo. E aí em 2016 então a brincadeira melhora. Esse outro site ele não cresce tanto, o feminino, ele vai para 2.222.000 visitas ali no ano e o outro site que a gente tinha criado já vai para 8 milhões. E aí então a gente já tem mais de 10 milhões nesses dois primeiros sites que eu criei e a gente vem aqui e cria mais um site então que vai para 351.000 visitas mensais ali também. Então a gente tem 3 sites agora, eu continuo com o meu trabalho. Então o site já começa a dar muito mais dinheiro do que antes. Aqui a gente começa a tentar outras formas de monetização. A gente tinha um site feminino que tinha uma audiência muito grande, por isso que a audiência daquele site não cresce tanto. Por quê? A gente começa a utilizar para vender produtos. Então a gente começa uma loja de sapatos e utiliza os banners ali para, em vez de vender o banner e ganhar só com o anúncio, a gente ganhar com o sapato. A gente começa a tentar diversas estratégias aqui e o faturamento só com anúncios ali, a gente já tinha várias outras fontes de renda nesse momento, mas no final de 2016, só com anúncio, um mês só, olha só, a gente ganhava ali, ó, $1.348 no final de 2016, né? Então a coisa mudou muito de figura, a empresa começa a ter ali, só de banner, né, de AdSense, igual aqui o YouTube da AdSense, ela começa a ter ali 10 mil reais todos os meses. Ainda era uma renda secundária para mim, não era uma renda primária para mim, mas já começa a fazer muito sentido para a Tamires a focar nisso aqui, porque o salário dela já tinha passado o tanto que ela ganhava no jornal, porque ela já podia pegar mais da metade desse valor, a outra metade a gente reinvestia, ela pegava mais da metade desse valor aqui para ela viver de boa. Então no final de 2016 ali com dólar nesse valor a coisa começa a ficar muito legal e a gente prossegue. Pra vocês terem uma ideia, não quero ficar contando a história toda aqui porque é chato, no final de 2019 ali, né, se você observasse, olha o crescimento, né, vai 2016, 17, 18, fica mais ou menos ali na mesma, vai crescendo em anúncio, mas aqui em 2019 a gente tem uma grande virada, porque a gente larga de focar em outras coisas, dava dinheiro também, mas a gente foca nessa monetização aqui e só de AdSense agora, e aqui já rodava outras redes, Taboola, Teads, para quem entende de mídia programática aí sabe, a gente já rodava Critel, já rodava várias outras empresas, mas só de AdSense aqui, ó,
que na verdade deixa de ser a AdSense e passa a ser a Dex, dá aqui R$47 mil todos os meses. Nessa fase a empresa já começa a faturar mais de 6 dígitos. Vocês viram de onde vai vindo R$700, né? Por R$700 o primeiro ano e tal, e vai crescendo. Olha o tempo que demora até chegar em 2019, e aí no final de 2019 você vê aí $9 mil, $11 mil. E aqui olha como a consistência muda o jogo, né? A gente começa de qualquer jeito, vai se adaptando no meio do caminho, aqui já começa a ter muita equipe, então o site já está dando muita receita, já começa a ter muita gente escrevendo, já começa realmente a ser um produto muito melhor acabado, e aí a gente chega então em 2019, como que estava a audiência, né? Imagina que a gente largou de focar em outras coisas, começa a focar naquilo que era o core business, só na mídia, a gente para de ir para outros lugares, a audiência dos sites, olha só, o site maior, o primeiro que foi fundado, eu não vou falar o nome dos sites aqui porque a gente tem contratos com outra empresa, tá? Então eu não posso falar o nome dos sites, adoraria falar aqui, eu ainda sou dono dessa empresa, eu sou majoritário nela, mas tem mais sociedades, tem contratos de parceria, tem outros donos, então não dá para falar. Tem gente que sabe que vocês não são bobos, né? Acabam descobrindo, mas aqui o primeiro site, o maior, fica com 41 milhões de visitas aí, 41 milhões 273 mil, 41 milhões, cara, bizarro. E aí o outro site, o segundo feminino, chega em 11 milhões 591 mil, o outro terceiro que foi fundado por último, ele chega em 1 milhão 948 mil visitas por ano, e aqui a gente chega então a ter uma das maiores audiências talvez aí do Brasil em grupos ali. Tem grupos muito maiores que faz 2 bi de visitas, eu sei que existe, mas a gente começa a ser um dos grupos importantes ali, a gente recebe muitos contratos inclusive por causa disso, e aí a gente atinge então mais 60 milhões, né, de visitas aí com 47 milhões de usuários únicos no Brasil, bizarro número. Aí no ano seguinte a gente passa de 100 milhões de visualizações nos 3 sites, um vai para 41 milhões, o outro vai para 48 milhões, o outro vai para 8 milhões, e aí a coisa vai tomando escala, e essa é a primeira empresa que eu fundei que deu certo, tá comigo até hoje, ainda me gera muita renda, ela começa a gerar ali realmente uma renda recorrente. Então, Raul, qual que é a moral da história, né? A moral da história aqui é que eu preciso começar um site amanhã, é isso que eu tenho que fazer? Não é isso, cara. Eu quero te mostrar aqui o quanto, né, você começar um negócio sem depender dele necessariamente, você simplesmente dá aquele pontapé inicial, dá aquela bicudinha, a bola começa a rolar, você vai focando naquilo que você tem que focar mesmo, foca no seu trabalho, vai ganhando o seu dinheiro, e enquanto isso você vai evoluindo no negócio. Sai desse papinho de guru que você tem que chutar tudo pra cima pra dar certo, que você tem que largar tudo pra conseguir ganhar dinheiro, não tem nada a ver com isso, aqui eu te mostro, né? Eu nunca larguei tudo, continuei sendo executivo até o final de 2019 ainda, então aqui eu ainda era executivo, ganhando já, a minha própria empresa faturava milhões e eu ainda trabalhava em outra empresa, e ainda me mudei para São Paulo para trabalhar em outra empresa em 2020, quem me acompanha desde a época sabe disso, já tinha um canal aqui no YouTube e já tinha um Instagram, né? Então nunca larguei disso aqui. Aí a gente chega então na terceira dica, fuja das soluções simples ali para problemas complicados. Toda vez que você fala, né, que você tem algum problema, vai ter alguém te dizendo que esse problema não é problema, que ganhar 1 milhão é muito fácil, que criar uma empresa é muito fácil, que você vai fazer isso e você vai estar faturando milhões, que você pode largar tudo que vai dar certo. Tudo isso é, pra mim, na minha opinião, tá? E eu vou te falar da minha vivência pessoal, tudo isso pra mim é mentira. Todas as vezes nessa jornada, ela começa lá em 2014 oficialmente, mas ela começa em 2012 antes disso, e muito antes disso eu trabalhava, tentei abrir uma editora de quadrinhos, tentei abrir um site de cobertura de eventos, cara, eu tentei fazer tanta coisa, tentei abrir uma empresa de freelas, né, para contratar fila tipo o Workana ali, não existia na época, eu tentei criar uma específica de Goiânia, então eu tentei tudo quanto é coisa, nada disso funcionou, nada disso dava certo, e toda vez que eu mostrava esse projeto aqui, as pessoas sempre queriam que eu desistisse disso aqui e trocasse isso por alguma nova ideia, por alguma nova coisa que era muito simples, que eu fazia isso e isso e multiplicava ali, se você vender R$1.000 para 1.000 pessoas, você tem 1 milhão, né? E eram essas soluções assim, com base em nada, sem nenhuma base numérica, e várias vezes o trouxão aqui foi tentar fazer isso aqui, atrasei meu projeto em mais meses, fiquei tentando fazer outras coisas com outras pessoas e deu tudo errado. Então, o ponto é, toda vez que alguém vier com uma solução muito simples, a primeira coisa que você vai fazer é falar assim, cara, eu não quero. Se é simples, faz você. Porque é isso. E aí, se você vê que aquela pessoa fez e deu certo, aí você copia. É mais barato para você do que se dispor a ficar entrando toda hora em soluções simples de gente que oferece ideias mirabolantes. Então, isso aqui era fato. Eu tinha aquilo que estava na minha mão, eu tinha outra empresa que eu estava empreendendo que eu já ganhava dinheiro. É aquilo que funciona, é o modelo que você tem que insistir. A consistência gera dinheiro. E a coisa que eu coloquei na minha cabeça a vida inteira é o seguinte: se tem gente que consegue fazer isso e ganhar dinheiro, eu também consigo. Eu não sou idiota. Então, toda vez, né, que eu pensava em desistir do site porque não estava dando grana lá no comecinho, eu pensava assim, cara, tem gente que ganha milhões com isso aqui, então eu sou idiota.
Enquanto eu não achava o jeito certo de fazer, eu não parava, estudei de maneira consistente, com disciplina na minha hora extra, né? Isso aqui era meus domingos, era minhas noites, é óbvio, né? Que não teve um balanceamento, é óbvio que eu não aproveitei tão bem o meu casamento quanto poderia ter aproveitado, é óbvio que isso culminou num monte de consequências porque eu trabalhei demais, mas é assim que foi feito. Eu não posso vir aqui simplificar para vocês, porque as pessoas simplificam as coisas na internet e você acredita e se sente um merda por não dar conta. É foda, é foda. Depois da primeira vez, você viu tanto que eu consigo repetir o modelo? Hoje em dia essa empresa tem um monte de sites, ela não tem mais só esses, mas eu quis mostrar aqui para vocês da onde que veio. E aqui vem a quarta dica, né, que para mim foi fundamental, que é invista. Raul, como assim? Você está falando aqui de empreendedorismo e tal. Cara, a única coisa que me deu tranquilidade para eu estar ali trabalhando, para eu estar numa empresa que não estava ainda rendendo grana, essa segunda empresa, para quando a empresa que eu era diretor, porque diretor você ganha o variável e ganha um fixo ali. Eu nunca tive fixo em empresa nenhuma, nunca quis fixo, tá? Então, nunca tive fixo, eu sempre ficava com variável. Quando o variável diminuía, o que me garantia é que eu falava assim, ó, se tudo der merda, eu tenho um X que está vindo de dividendo. Se tudo der merda, eu tenho um dinheirinho na renda fixa. Se tudo der merda, e a vida inteira assim. Quando eu fui me casar, por exemplo, eu tinha o dinheiro de viajar, tinha o dinheiro de pagar o casamento ali, a maior parte, por quê? Eu baixei de investimento, cara. Eu tava desesperado, tinha que fazer alguma coisa, baixei dinheiro do investimento, inclusive para poder me casar. Hoje em dia você faria de novo, Raul? Faria, né? Eu nunca mais tirei dinheiro dos investimentos para esse tipo de coisa, mas eu tirei dinheiro dos investimentos ali para me casar. Você imagina se eu tivesse que me preocupar com o dinheiro do dia a dia, daquele de comer, se eu não tivesse investido. Como eu investia desde sempre, desde quando eu era bem novinho, desde 19 anos de idade, quando eu cheguei com 23 ali, 24 anos, cara, já tinha uma bica investida. Já seria suficiente para eu ficar de boa. Não uma vida maravilhosa, mas já seria uma vida de classe média, onde eu sabia que eu não passaria mais necessidade. Isso me deu tranquilidade para na hora que eu tive que mudar para São Paulo, putz, ó, vou ter que mudar de uma vez para São Paulo ali, de uma hora para outra, eu tô ali. Então eu estava investindo, eu tinha dinheiro investido, porque eu sempre tomei esse cuidado, eu podia ir para São Paulo, eu podia pagar meu aluguel, eu podia pagar minhas coisas tudo só com dinheiro de investimento. Olha que foda, cara. Montar uma estratégia, você acha que eu sonhava com isso quando eu tinha 19 anos? Que eu chegaria com 25, 24 anos ali e eu não precisaria mais, né, ter uma urgência de dinheiro porque eu tinha tomado uma boa decisão. Então assim, cara, independente do que você estiver fazendo, né? Você está empreendendo, tá sei lá o quê, tira a partezinha de investir. Caiu dinheiro na sua conta, pingou dinheiro na sua conta, tira a parte de investir. Se você tem uma empresa que ela ainda não dá lucro, claro que não. Começou a dar um lucrozinho, beleza, reinveste 90%, mas aquele 10%, né, ou 20% se você conseguir sangrar ali, cara, taca no investimentozinho. Por quê? Isso vai te impedir de viver com a corda no pescoço. Eu já vi muitos dos meus amigos que lá atrás ganharam muito dinheiro, ganharam tanto dinheiro quanto eu com sites, só que eles não investiram nada e aí quando a coisa não estava tão bem, eles viviam como pobres. O cara tinha que ir para um aluguel mais barato, ele tinha que trocar de carro e tudo porque não pensou. Então assim, é uma das coisas que eu mais falo para vocês aqui. Se você quiser aprender a investir comigo, inclusive, isso aí é uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes. Então assim, investir, cara, eu sei que é o que eu trabalho, eu sei que parece que você não quer me ouvir porque você fala assim, nossa, cara, mas esse cara tá falando sobre o que ele vende, né? E de fato, isso é o que eu vendo porque é o que eu acredito, cara. Da mesma forma que eu tô contando aqui para vocês, sendo transparente, é o que eu acredito. Se você quiser aprender a investir comigo, eu vou deixar o link aqui para você, auvp.com.br. Entra lá, ou o link, primeiro link da descrição aí, deve estar aí na descrição em algum lugar. Você clica lá, você faz a sua matrícula, né? Clica no preencher questionário, preenche o questionário. Se você não tiver fit com o produto, se não tiver na hora de você investir, a gente mesmo vai te falar, cara. Esse é o grande diferencial da UVP. Esse é o grande diferencial da UVP. Você pode ir lá e ver, você preenche o questionário, se não tiver na sua hora, você vai receber uma negativa. Vai falar assim, ó, você não precisa, você não está pronto para isso ainda, vem em outro momento, tá? Não fica aqui desesperado, querendo que você para tudo que você está fazendo para investir, não. Não, você vai investir se estiver na sua hora. O cara vai me falar, tô ganhando R$100 por mês. Pode clicar lá e falar. Fala que você está ganhando R$100 por mês lá, ou que você tem menos de R$100 por mês para investir para você ver. Vai dar um não na hora. Ele vai falar para você não está no seu momento, ou que você tem 200, não vai estar no seu momento. Então o avaliador, ele vai ler o seu negócio de maneira humana e vai escolher se está no momento para você entrar na UVP ou não, tá bom? E vai jogar o melhor plano da UVP para você também. Então isso tudo a gente faz. E é por isso, cara, que hoje a gente pode falar, ó, se você concluir a UVP e não ficar satisfeito, a gente devolve 100% do seu dinheiro. O risco é 100% meu. Então entra lá se você quiser aprender comigo. Os plantões ao vivo são comigo, os plantões de dúvida. As aulas gravadas são sensacionais, vai mudar a sua vida. Mudou a minha investir e eu não tive ninguém para me ensinar. Inclusive você está aqui com um cara para te ensinar, tá bom? Agora vamos para a quinta dica. Quinta dica é ser antifrágil. E é aqui exatamente aquilo que eu estava falando. Então imagina, eu estava lá ganhando uma grana, cheguei num ponto fazendo 6 dígitos ali por mês, só que, olha o lance, aqui você chega no momento que essa empresa está rendendo, eu poderia ter me sentado, ó, e me ferrado bonito. Por quê? Eu poderia ter ficado aqui e falado assim, olha, como essa empresa está dando certo, eu vou largar o emprego aqui, eu vou desmanchar aquela outra empresa que eu estou tentando, eu vou ficar só com esse negócio aqui.
Se eu tivesse feito isso hoje, eu não ganharia 10% do que eu ganho. Também não ganharia 5% do que eu ganho. Por quê? Porque os outros negócios que eu criei, eles cresceram muito mais. E eu fiquei sempre pensando nisso. Olha, se essa linha de receita está muito boa, se isso aqui está muito legal, se isso aqui está maravilhoso, eu não vou fazer igual meus amigos ali que sentaram em cima e ficou de boa. Putz, eu continuo sendo diretor aqui, eu consigo tocar as duas coisas, ainda vou tocar essa terceira. Então eu fui montando várias perninhas de dinheiro ali. Eu podia ter ficado no primeiro site, por exemplo, eu fiz o segundo, que era feminino, fiz o terceiro ali, que era mais de educação, fui fazendo. Hoje em dia tem o do investidor sardinha, fui fazendo. Eu sempre estou pensando em alguma coisa para falar assim, cara, como é que eu posso não me ferrar? Então eu sempre estou assim, né? Se isso aqui der errado, isso aqui der errado, isso aqui der errado, como é que eu posso não me ferrar? Então eu vou ali, putz, agora a onda é uma loja aqui. Por que eu quero uma loja? Porque loja entrega um produto físico, tudo que eu tenho online, então preciso ter um bracinho no físico. Então todo lugar que eu vou olhando, eu consigo ver uma oportunidade ali para ganhar um dinheirinho. Eu fico, putz, como é que eu posso tirar um dinheirinho a mais daqui? Como é que eu posso tirar um dinheirinho a mais dali? E eu vou pensando desse jeito. Eu sei que parece um inferno na sua cabeça, mas para mim é sempre assim. Eu sempre fico pensando, cara, para me destruir não pode ser tão fácil só como arrebentar essa empresa. Eu não posso sair do jogo assim. Então eu vou colocando várias coisas, vou mantendo várias carreiras. Então, na hora que eu comecei o Investidor Sardinha, por exemplo, essa empresa, minha primeira empresa, estava super bem sucedida, estava rendendo grana, a minha carreira como executivo estava lá no alto, estava tudo incrível. Eu tinha uma outra empresa ainda de prestação de serviço ali, estava tudo rolando e eu falo, vou criar um Investidor Sardinha na hora que eu chegar em casa de noite. Por quê? Eu não estava nem sabendo o que eu ia fazer com o canal. Eu nunca planejei fundar uma escola de educação financeira, uma plataforma de investimento igual eu tenho hoje em dia. Eu simplesmente fiquei pensando, pô, é legal, né? É uma das coisas que eu mais gosto, o negócio de investimento, eu vou ensinar as pessoas e além de tudo, pode virar alguma coisa no futuro. Então eu fui pensando naquilo ali. Inclusive, o cara que é meu sócio hoje, né, João? O João na época falou assim, você tá ficando maluco, tá inventando essas coisas, não vou mexer com isso, né? Hoje em dia tá aí. Trabalha aqui como CFO da empresa, né? É o meu sócio, meu braço direito. Então, nessa época nem ele queria. Por quê? Porque eu sempre fui esse cara que eu fico olhando o conceito de antifragilidade. Eu não sei se vocês já leram Nassim Taleb, né? Mas ele conta lá que é o seguinte, por exemplo, vou te explicar o conceito de frágil primeiro, para depois vocês entenderem o que é antifrágil. Então imagina uma taça. Se você bater ela, né, e quebrar, uma taça você nunca mais liga ela de volta ali. Então uma taça, o que a gente pode dizer que ela é? Ela é frágil. Uma vez que ela recebe um impacto, ela nunca mais volta ao normal. Agora imagina que a gente tem uma taça feita de cobre. Uma taça feita de cobre, ela é frágil? Não. Então o que ela é? Falou antifrágil? Não é. Ela é robusta. Ela amassa, ela aguenta dano, ela não sofre ali tanto com dano quanto uma coisa frágil, mas ela também não se beneficia daquele caos. Aqui que está o jogo. Agora, o que é ser antifrágil? Imagina uma coisa antifrágil. Uma taça de material nenhum seria antifrágil. Por quê? Uma coisa antifrágil, ou seja, ela é antifragilidade, quanto mais fragilidade tiver, quanto mais caos ela receber, quanto mais impacto ela receber, mais forte ela fica. Na mitologia, a gente tem um símbolo, né, de uma das tarefas de Hércules ali, que é a Hidra. A Hidra tem 3 cabeças. Ela é uma besta mitológica, né, de 3 cabeças ali. E quando você corta uma cabeça da Hidra, nascem outras 2 cabeças no lugar. Nascem outras 2 cabeças no lugar ali. Então, por mais que você corte uma, vai nascer 2. Por mais que você corte uma, vai nascer 2. O Hércules só consegue ganhar na Hidra quando ele coloca uma rocha em cima dela ali e deixa a cabeça parada, porque ganhar mesmo, matar, é impossível ele matar, né? Então, é assim que ele ganha e a gente tem que ser como a Hidra, né? Então, eu fico pensando sempre nos meus negócios, mais como se eles fossem uma Hidra e menos como se eles fossem apenas robustos, né? Só que o frágil é o pior. Se você tem um negócio só, uma fonte de renda, se ela quebrar, acabou. Se você realmente pretende chegar no seu primeiro milhão, quanto mais fontes de renda você tiver, melhor, porque você não vai ser frágil e você vai ter a certeza que em algum momento você vai chegar lá. A 6ª dica, e parece óbvio falar isso, mas não é, empreender é um jogo de grupo. Tem muita gente que é viciado em jogo solo. Então, se você é daqueles caras que gosta de jogar tênis, você gosta de jogar jogo de tiro que você joga sozinho, que você não tem uma equipe ali, tem gente que joga de equipe, tem gente que não joga. Tudo aquilo que se você tem amor por achar que você é o reizão, né? Que é assim, ó, quando eu acerto, foi eu que acertei, quando erra, foi os outros que erraram. Tem muito líder que é assim, né? O líder, de forma correta, ele olha para si. Então é o seguinte, se acertou, foi o time que acertou. Se errou, foi eu que errei sozinho. Essa é a visão. E aí, como é que você vai pegar essa visão? Você vai saber delegar. Eu só estou aqui agora porque das minhas empresas todas, né, mesmo depois do divórcio, olha só, depois que a gente se divorciou, eu sou divorciado da minha ex-mulher e a gente hoje em dia namora, então na verdade ela é minha namorada, mas é importante para você entender a história. Um dia eu explico isso aqui para vocês. E aí o que acontece? Mesmo depois do divórcio, ela que cuida da empresa. Por quê? Porque eu sei delegar. Eu prefiro que ela fique ali com aquela empresa para eu ter tempo para fazer outra coisa. Então o João, quando eu entrei na participação em outra empresa, ele ficou lá CEO do de online.
A Tamires ficou CEO da minha primeira empresa, né? O Edson, hoje, ele é CEO lá do Sex Shop. Cada empresa que eu vou tocando ali, ela vai tendo alguém que vai cuidando. Então, cada empresa eu vou dando na mão de alguém para cuidar e eu vou ali, é delegar, não é delargar. E eu vou ali auxiliando aquela empresa a crescer. Mas eu sempre sei a hora que eu pego e falo assim, ó, aqui agora essa empresa toca sozinha. E aí eu fico só prestando atenção nela ali. Por quê? Porque com isso eu tenho mais tempo para ir criando outras coisas. Se você começa a querer tudo para você se ferra. Então você tem que saber quando aquela empresa precisa muito de você e no momento que ela não precisa mais, tem que saber a hora de vazar. Isso aqui é importantíssimo. E a 7ª dica e a última, tá? Isso aqui, cara, muito enriquecedor o conteúdo que a gente estudou aqui. Se você souber tirar proveito disso aqui, eu tô falando sério, é o substrato de várias coisas que eu aprendi. A 7ª dica, e parece óbvia, mas não é, eu te juro, não se esqueça de ganhar dinheiro. O que acontece? Tem muita gente que vai chegar na sua porta e vai bater e vai falar assim, olha, eu tenho um projeto. E você, nessa ideia de desenvolver a Hydra, você vai começar a aceitar tudo quanto é projeto. Toda vez que você tiver que aceitar um projeto, o outro projeto anterior seu tem que estar dando dinheiro. Então é assim que eu trato minha vida, eu não esqueço de ganhar dinheiro. Se eu vejo um projeto que ele não está dando dinheiro há mais de um ano, corto. Então, se eu vou entrar num novo projeto, ele tem que começar a dar dinheiro. Se ele não está dando dinheiro no projeto anterior que eu entrei, eu não entro. Enquanto eu não faço a coisa virar, porque senão você está toda hora migrando de lugar. Então, não se esqueça de ganhar dinheiro. Cobre resultado dos seus projetos. Não precisa ser um resultado gigantesco, pode ser aquele resultado inicial para você começar a trabalhar, mas não entre em projetos voluntários sem intenção de ser voluntário. Se você quer ser voluntário, vai ser voluntário em algum lugar voluntário. Agora, não transforme o seu trabalho, o seu esforço em trabalho voluntário do nada, se você ainda não tem uma fonte de renda. Então isso aqui é importantíssimo, tem muita gente em projeto merda, você vira pro cara, o cara fala, tô sonhando há 6 anos com isso aqui, acorda, seu sonho acabou, amigo, acorda e vai trabalhar, tá bom? Então isso aqui é um ponto importante, eu sempre virei pra mim mesmo e falei, pô, isso aqui eu tenho que acordar e trabalhar. E eu fecho mesmo as empresas, fecho os sites, fecho aquilo que tá dando errado e começo de novo. Não tenho vergonha de errar. Beijão pra vocês, até o próximo.